Pronto. Quem faz a oração para a gente? Posso fazer. Senhor das nossas vidas, Pai amoroso e bondoso, Divino Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que estão sempre a nos acompanhar, a nos intuir e a nos direcionar no caminho do bem. Aqui estamos novamente para mais uma vez estudarmos, Senhor, Allan Kardec, o Consolador prometido por Ti. E queremos, Senhor, que todas essas mensagens trazidas por esses espíritos toquem sensivelmente as nossas almas, que possamos perceber o quanto podemos fazer por nós mesmos, Pai, com essas mensagens trazidas, para que não caiamos nos erros que eles já caíram. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pela saúde que Tu nos oferta constantemente. Apesar de termos a certeza de que ainda passaremos por muitas dores, porque são elas que nos fortificarão e nos elevarão até Ti. E assim, pedimos que permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe onde está aí, gente? Sei. Esse François, né? Isso, François Riquer, né? François Riquer. Então, vamos lá. François Riquer era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em C. Não quis falar, né? A cidade de que ele faleceu, em 1857, deixando aos parentes colaterais, né, os irmãos, uma considerável fortuna. Em outros tempos, né, havia sido locador de uma inquilina que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda vivia ou não. Aí deixou de ser o locador, ela deixou de ser inquilina, foi para outro local, foi para outro lugar, e o esqueceu completamente. Em 1862, então aí passados 5 anos, né, do falecimento dele, uma filha dessa senhora, sujeita a crises de catalepsia, seguida de sono magnético espontâneo e também excelente médium escrevente, viu num desses sonos o senhor Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Alguns dias mais tarde, uma vez que se manifestara espontaneamente confirmando aquela intenção de se dirigir à sua mãe, mantiveram com ele a seguinte comunicação. Pergunta: que pretendeis de nós? Meu dinheiro, do qual os miseráveis se apossaram. Os miseráveis são os parentes colaterais, né? Que receberam considerável fortuna dele. Não é a inquilina, ela não está pedindo dinheiro para a inquilina. A inquilina pagou suas contas lá normalmente, depois deixou de ser locatária, mas ele está se manifestando a filha dela. Meu dinheiro, dos quais os miseráveis se apossaram, os parentes, né? A fim de o repartirem. Venderam minhas fazendas, venderam minhas casas, tudo para se locupletarem, para se encherem, para se
para se enriquecerem. Dilapidaram meus bens como se não mais me pertencessem. Que seja feita justiça, já que a mim não me ouvem e não quero presenciar tais infâmias, tais desonras, né? Dizem que eu era usurário, quer dizer, avarento, e guardam o meu dinheiro. Por que não me restituem o que me pertence? Porventura acharão que foi mal ganho? Então ele está chateado que ele teve os seus bens repartidos entre os parentes, né? Venderam as casas, venderam as fazendas, tudo para eram os herdeiros normais, né? Pergunta: mas estás morto, meu caro senhor, e não tendes necessidade alguma de dinheiro. Pedi a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Além disso, não preciso de outra existência, já que estou vivo atualmente. Está vivo como espírito, né? Pergunta: foi-lhe feita a seguinte pergunta no intuito de chamá-lo à realidade. Sofreis? Oh, sim, sofro torturas, piores que a mais cruel enfermidade, porque é a minha alma quem as padece. Tenho sempre presente na mente a iniquidade, a perversidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalo. Sei perfeitamente que sou um miserável, indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que é preciso que me auxiliem a sair desta situação deplorável. A gente está vendo aí, né, que, em regra, até aqui não estudamos nada a respeito de alguém que tenha assassinado, alguém que tenha feito crime, cometido crimes graves. Aqui a gente só está vendo quem era orgulhoso, quem era egoísta, quem era avarento agora, né? E a gente vê que mesmo essas pessoas que não cometeram erros perante a lei dos homens, ainda assim, pelos desvios da prática da caridade, sofrem muito significativamente, não é isso? João, eu me lembrei daquele que está lá na casa do Osíris também, que os filhos estão lá repartindo a herança. Me Sim, lembrei deles agora, assim, me veio, não sei por que me veio eles agora, né? Que do eles, ação e reação. que eles ficavam lá dividindo lá a herança e o velho bravo queria Sim, chamasse o juiz para pegar de volta. para pegar de volta a herança dele. Sim. É desse E o, jeito, né? e o pensamento dele atrapalhava os meninos e o pensamento dos meninos também o atrapalhava, né? Era Estavam ali no... uma troca de energia negativa É, bastante grande. uma obsessão, né? No mundo maior também, André Luiz fala, né, que quando ele encontrou o avô, ele encontrou o avô segurando, né, as moedas que não eram moedas, eram lama, Era lama. e ele achava que ele estava segurando o tesouro dele. Como que Sim, pode, né? verdade, né? Como que pode? Enxergando aquilo que quer enxergar nas coisas comuns, né? Então pergunta: oraremos por vós. Obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me jamais. Adeus e obrigado. Então foi uma evocação, né, de uma pessoa que teve alguma proximidade com ele, para uma pessoa que teve proximidade com ele, para que ele melhorasse, que foi o que aconteceu no final, né? Ele entendeu a razão dos seus padecimentos e pediu oração. Aí deu o nome, François Riquier, Rua de la Charité,
número 14. É bastante curioso ver-se este espírito indicar seu endereço como se ainda estivesse vivo. A senhora, que o ignorava, apressou-se em verificá-lo e ficou muito surpresa por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Assim, passados 5 anos, ele não se considerava morto, experimentando ainda a necessidade, a ansiedade, bem cruel para um avarento, de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação, sem dúvida provocada por algum espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. Então ele se comunicou ali, depois de 5 anos, sem saber que estava morto, mas na evocação ele se deu conta de que havia falecido, né? E se predispôs ao arrependimento pelas orações ali que fizeram por ele, né? A gente vê assim, João, que uma das coisas que a gente pergunta assim mentalmente, né? E aí, na hora que eu morrer, cadê os meus protetores, né? Os meus amigos espirituais e tudo? O problema é que a gente está tão ligado no materialismo que a gente não escuta eles. Eles estão ali, mas a gente não ouve, não vê, não escuta. Por quê? Porque a gente está fixado naquele materialismo, naquela herança, naquela casa, naqueles bens, naquelas pessoas. Quer dizer, você não vive o outro lado, né? Não se predispõe a soltar aquela matéria e viver o reino de Deus, né? Sim. Aí, por isso a gente não escuta. Sim. Aí recebe auxílio sem saber que está sendo auxiliado, né? Pois é, aí, graças a Deus, mas você vê que levou 5 anos, né? Para 5 anos de trabalho. Para poder levar ele para ser conduzido, né? Para se arrepender, para saber que tinha falecido. Aí Pode isso falar, também Juliana. me faz pensar que reforça mais uma vez a importância das reuniões mediúnicas, porque se dependesse só do espírito que queria ajudá-lo, ele não teria condições de vê-lo naquele momento. Sim. Então, teve que trazer para essa matéria, para esse fluido mais denso, que estávamos encarnados, para que ele tivesse essa noção, né? Sim. Verdade. Não estava captando a essência mais rarefeita dos espíritos superiores, né? Teve que ser para uma densidade maior dos encarnados para poder receber auxílio, para se arrepender, para saber que estava falecido. Então, você vê a importância dessas reuniões e como a gente, às vezes, acha que não ajuda, o quanto ajuda, né? Quanto ajuda, ajuda muito, né? E fazendo o bem, a gente também recebe o bem, não é isso? Vamos lá, vamos em frente. Só um Sim, pode pouquinho, falar. João. A espiritualidade nos cobra o desapego aqui mesmo, né? Encarnados. Quando nós estamos aqui, nada nos pertence, nem o futuro. Então, é para a gente pôr na memória que não existe futuro. Nós estamos construindo. E daqui nós não vamos levar nada, porque não nos pertence. Nós estamos numa escola e vamos passar de ano e ir embora, voltar para a nossa pátria. Por isso que eu falo, o estudo da doutrina espírita nos faz um alerta. E esse desprendimento a gente tem que praticá-lo todos os dias. Eu costumo dizer, Cida, que tudo que tem aqui, nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Nós não somos donos de nada, porque a gente adquire aqui, adquire ali, trabalha com seu esforço e tal, vai adquirindo e tudo, mas você não leva nada. Como dizia meu avô, caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada, tudo vai ficar aqui, né? Então, o que adianta? Você compra aquelas roupas de luxo, como eu estava vendo no outro dia no Instagram ali, uma bolsa
45 mil reais. Eu digo, misericórdia, quantas pessoas que eu alimentaria com 45 mil reais? Tá? Quantos irmãos eu tiraria da fome? E aí eu vou comprar uma bolsa. Tá? Para quê? Aí você fica pensando, gente, o tanto que a gente é fútil, o tanto que a gente não pensa no amanhã, não pensa na vida espiritual, a gente só pensa aqui na matéria. Sim. É muito... Mas um dia a gente chega lá. É muita cegueira. Caminhando, né? Nós já estamos caminhando, né? Mas eu vejo assim, eu tenho muitos irmãos ainda que eu fico olhando, mas é aquela coisa assim, você quer alertar, mas você vê que a pessoa não está preparada, é aquela coisa de Jesus, né? Quando veio, não está preparada e não vai aceitar o que você fala. Não vai aceitar, vai se ofender. Exato, e você ainda vai perder uma amizade. Então, eu me calo, sabe? Aí, às vezes, eu converso com Deus, eu digo, Senhor, me perdoe, mas ainda essa pessoa ainda não está preparada, né? Para que eu chegue e fale sobre o Espiritismo. Não vai, não aceita, não vai entender. Aqueles que querem, eu estou falando. Agora, aqueles que não querem, eu fico quieta. É tudo no tempo da pessoa, né? E eu acho que essa questão do conhecimento é mais do amadurecimento da mente em si, porque eu falo assim, quantos conhecimentos que eu tenho hoje, se eu tivesse antigamente, minha vida seria diferente. E esses conhecimentos, tanto no espiritismo quanto da vida em si, porque principalmente o jovem tem essa ideia de, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu vou aproveitar tudo que eu tenho que aproveitar hoje. E aproveita o que da maneira errada. A chance de você estar vivo amanhã é 90% enorme. Então, ou seja, isso serve para tudo, gente. Para juntar um dinheirinho para você viver melhor lá na frente, na sua aposentadoria. O jovem não pensa isso. Eu falo, gente, se eu tivesse essa consciência de tudo, de como funciona, essa educação em si, seria muito melhor. Mas eu acho que a pessoa também está preparada para isso. É o que a Malu falou. Se alguém chegasse para mim também atrás e falasse isso, eu ia rir. Não estava, né, com a cabeça pronta. Ia desprezar, né, aquela informação. Verdade. Vamos lá, vamos em frente. Claire, Sociedade Espírita de Paris, 1861. O espírito que ditou as comunicações seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera na Terra, cujo caráter e conduta justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho, um sentimento exagerado de egoísmos pessoais, orgulho e egoísmo pessoais. Sentimento que se evidencia principalmente na terceira das mensagens, ao pretender que o médium apenas se ocupe com ela. Essas comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as três últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium que empreendera a sua educação moral. Então, a gente está vendo aqui, tem 8 comunicações, né? Foram dadas em diferentes épocas por esse espírito Claire, que era orgulhoso, exageradamente orgulhoso, egoísta, né? Então, olha o erro aí. Matou alguém? Não. Qual foi o erro? Egoísmo, orgulho. E está em sofrimento por causa disso, né? E ainda por cima queria que o médium fosse só dela, né? E queria que o médium e outras pessoas fossem só dela, né? Se ocupassem só com ela. Exclusividade. É.
né? Quem está sofrendo bastante tem essa posição, né? Então, vamos lá. Eis-me aqui, eu, a infeliz Claire. Que queres tu que te diga? A resignação e a esperança não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como os calhaus da praia, como as pedras, né, da praia, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Então, já está totalmente desesperançada. Não tem resignação nenhuma. Acredita que vai sofrer por séculos, né? Dizes que posso suavizá-los, os sofrimentos. Que vaga palavra! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, o que seja um dia que jamais se acaba. Será um dia, um ano ou um século? Que sei eu? Se as horas não o dividem, quer dizer, então o sofrimento está sendo contínuo, né? Não está tendo melhoria. Se as horas não o dividem, as estações não variam. Eterno e lento, como a água que brota do rochedo. Este dia execrável, este dia maldito, pesa sobre mim como avalanche de chumbo. Eu sofro. Em torno de mim, apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Então, ela não estava nem atormentada pelas pessoas que estavam próximos a ela, né? As sombras perto dela eram silenciosas e indiferentes a ela. Ela sofria sozinha. Foi muito orgulhosa, foi muito egoísta, né? Exagero de egoísmo, exagero de orgulho. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e me arrasto, como o estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez sejas a salvação. Tu me deixas mais calma, mais reanimada, qual a anciã enregelada que se aquece sob um raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. Então, não é brincadeira, né? Os benefícios que tem numa reunião mediúnica. A gente vê constantemente que o espírito fica mais calmo, fica mais reanimado, só da aproximação, só da participação de uma reunião mediúnica. Já se sente no estado bem melhor, né? Tem na reunião mediúnica nossa, né? Tem um espírito que ele vem direto lá, que ele chega na moça, né? Que ele fala por ela, toda vez ele diz assim: vocês me trouxeram aqui de novo, eu não quero ficar. Mas é tão engraçado ele fica bravo, aí depois ele vai acalmando, aí o dialogador vai conversando e tudo, olha a oportunidade e tal. Não, eu quero dançar, eu quero gargalhar, eu quero rir, e vocês aqui ficam tudo nessa seriedade, vocês não sorriem. Gente, olha, mas é muito engraçado. Aí ele fica, eu quero é dançar, eu quero sair dançando aqui nesse salão. Tá cheio de gente de branco aqui, ninguém bota uma roupa colorida. Oh, e ele vem sempre. Agora me lembrou essa aqui, que quer dizer, se aproxima, né? Porque se sente bem. Então, quer dizer, ele vai levado, mas ele sai bem depois, né? Mas Sim. ele quer dançar. Como é a conversa no final dele? Ele está melhor no final?
Não, aí ele fica, né? Aí o dialogador diz, vai com eles, fica aí tudo. Ah, eu vou ficar um pouco, mas se não tiver dança, eu vou me embora. Aí, quando passa a semana que volta na outra, lá vem ele de novo, porque ele quer sair para dançar, ele quer dançar. Mas ele, assim, aparentemente, ele está bem, né? Assim, ele não é revoltado, tudo. Ele fica bravo de levar ele sempre para lá, que ele diz que ele é muito, muito parado, que não tem dança, não tem fé. Ele quer festa. Entendi. Ainda está Já está no materialismo. ainda tá, João. Mas ele não é mau, sabe? Não é, ele Sim. só fica bravo de ir para lá, porque lá é muito quieto, muito Sim. parado. Ele quer festa. Sim. Quem sabe? Quem sabe mais para frente melhora, né? Então vamos lá. Essa foi a primeira comunicação. Aí passou algum período, houve a segunda comunicação. A minha desgraça aumenta dia a dia, à medida que se desenvolve em mim o conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas do egoísmo e de esquecimento, nas quais, esquecida de toda a caridade, esquecida de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Então, ela está falando de quando ela estava viva, né? Certo? Está falando de quando ela estava viva. Não praticava caridade, só vinculada ao egoísmo, esquecida de todo mundo, só se preocupava consigo mesmo, com seu próprio bem-estar, né? Certo? Malditos interesses humanos, inúteis preocupações materiais que me cegaram e me perderam. Então, ela estava perdida nos interesses simplesmente humanos, nas preocupações materiais que eram inúteis. Mas ela ficou cega por isso e se perdeu por isso, né? Agora o remorso do tempo perdido. E agora a situação é qual? Do remorso desse tempo todo que perdeu. Que te direi a ti que me ouves? Olha, vela constantemente, ora constantemente, ajuda constantemente, ama aos outros mais que a ti mesma. Não te retarde nos caminhos da ociosidade, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela, conforme pregava o Salvador a seus discípulos. Não me agradeças estes conselhos, porque se meu espírito os concebe, os infere, os imagina, o coração nunca os ouviu. Qual cão escorraçado, rastejando de medo, assim me humilho, sem conhecer ainda o voluntário amor. A sua divina aurora tarda muito a despontar, a aurora do amor, né? Trata muito a despontar. Ora por minha alma ressequida e tão miserável, e pede oração. Pede oração no final. Então ela está no remorso do tempo perdido no esquecimento dos outros, no egoísmo, na vontade de se preocupar exclusivamente com o seu próprio bem-estar, né? Que acham? Tem muita gente assim, né? Infelizmente, João. Posso dar um depoimento? Pode, Cida, Eu claro. estava em casa e no dia de Nossa Senhora Aparecida, na quinta-feira, antes da semana de Nossa Aparecida, um espírito veio e falou para mim, vá até Aparecida no dia dela. Eu falei, meu Deus. Consegui arrumar e fui. Chegou lá, eu estava no meio daquele 1 milhão de pessoas. Encarnada, imagina, desencarnada. E eu tinha uma missão, porque meu avô desencarnou lá e ele não conseguia sair de lá, de tão preso que ele estava. E ele precisava
ele não iria numa sessão mediúnica, você sabe, católico demais. Aí eu comecei a andar, andei tudo aquela parecida, mas andei 3 dias. E vim embora, caí de cama. Toda vez que eu faço um trabalho muito árduo, assim, espiritual, eu caio de cama. Fiquei 3 dias de cama. Aí levantei, fui indo devagar, fui recuperando a saúde. Já não é a primeira vez que eu faço esse trabalho. Aí eu peguei e na sexta-feira me liguei com o Palmelo, no trabalho como médium lá. E sabe o que eles viram? Os médios, os videntes de lá, Sim. que foram na Aparecida recolhido muitos espíritos que era da Inquisição e estavam lá. Olha. Essa era a resposta que eu tive. Então, valeu a pena? Valeu. É muito difícil fazer esse trabalho de transporte, mas eu precisava ir. E a minha idade eu já não tenho condições, mas já é a segunda vez que eu faço um trabalho muito grande de transporte, que não é uma entidade, é uma falange. E eu sempre tive mediunidade para isso, desde quando eu comecei a trabalhar, desde nova, né? Então, para você ver, a espiritualidade conta com nós sempre. Igual essa mulher, quantas vidas, quanto tempo ela ficou passando esse trabalho, quantos espíritos vai na casa espírita, várias vezes. E essa falange tinha que sair de lá, porque a Igreja Católica ela tem que se renovar. Então, tudo tem uma razão de ser. E eu fui, João, com a cara e a coragem, quase apanhei da minha filha, mas fui. E fiz. Hoje eu estou recuperando, mas eu fiz. Por ser vidente é fácil, né? Então, olha, se você visse o que é monstruoso, é uma coisa monstruosa. Muita gente, muito grande. 1 milhão de pessoas, criança, bebê, adulto, espírito, tudo gritando, todo mundo ali naquele desespero. E eu tinha que limpar aquilo lá na parte ainda de espíritos da Inquisição. Porque eu fui da Inquisição também. Então, né? Então, eu tinha que ajudar esses espíritos a caminhar. E fui num lugar, numa sala, que tinha todos os ossos de todos os padres que morreram lá na igreja. E eu fui lá na sala, João. Eu fucei, não estava no cemitério. Eu fui na igreja velha e procurei até achar. E era lá que estava. Apegada a seus corpos, né? Mas corpo não tinha mais, só tem osso de 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos. E é a limpeza do planeta, João. Isso é necessário. Eu não conto isso porque a pessoa vai falar, ela está doida. Mas foi um trabalho muito lindo. E a resposta não veio de mim. Veio lá de... É isso que eu Palmeiras. falo, Cida. Se a gente conta essas histórias, né? Eu já recebi médiuns, né? Que eles... quer dizer, recebi médiuns, não, recebi espíritos, né? Que estavam na Guerra do Paraguai. Olha quanto tempo já aconteceu. E tem muitos ainda. Muitos, tem. Escravos. E eu já recebi senhor de escravo, entendeu? Agora, se a gente vai contar isso para alguém, Deus querido. A pessoa fica assim, olha para você e diz assim, essa está variando. Né? Mas só como que se deu esse trabalho lá? Como que você falou que você foi sozinha? Aí você chegou lá, procurou, e aí, na hora que você achou, você fez uma prece, encaminhou. Sim, eu participei de missa, assisti umas 5 missas, para ver se rebanhava, porque você sabe, eles não querem ser tirados. Mas eu fui com a missão pronta. E o que me deixa feliz hoje é que Palmelo, um médium vidente, viu que foi recolhido e foi levada para a colônia Nova Esperança. Confirmaram o que eu tinha ido fazer. Eu podia não ter tido sucesso, nem sei se meu avô está no meio, mas eu talvez não tinha sucesso. Mas faz 7 anos que eu estou para fazer esse trabalho e não tinha saúde. Eu fui lá, fiquei doente. Há 7 anos atrás, não dei conta. Agora eu me preparei, fui orando, fui pedir aos bons espíritos que me acompanhassem. Deu tudo certo, só que eu caio de cama. Toda vez que eu faço um trabalho desse, a minha matéria não aguenta. Então, eu fiquei 3 dias de cama com febre. E eu tenho essa mediunidade desde os 12 anos, né? Então, eu sei. Eu posso confiar que eu vou ficar doente, mas eu vou sarar. É questão de 3 dias de febre e passa.
Mas você vê como eles precisam dos médiums hoje, Sim. né? E lá quantas é o que eu pessoas que estavam falo, lá Cida. médiums. E é o que eu falo, Cida. Hoje eles precisam, amanhã somos nós que vamos precisar. Sim, mas Então, a isso gente tem que ter boa estava na minha vontade. missão, isso, né? Eu não fujo, sabe? Eu tento fazer quando eles me pedem, mas tem que ter um bom preparo de anos. Você vê, 7 anos que eu estou me preparando, porque eu sabia que a coisa ia ser doída. E eu não queria eu confirmar isso. Então veio a confirmação de outro lugar que eu trabalho à noite, que é a Colônia Nova Esperança, porque eu estou estudando para voltar enfermeira novamente. Então, eu estou fazendo um trabalho lá nos hospitais da colônia, toda noite. Então, eu estou indo, porque minha matéria não aguenta mais eu para cima e para baixo, mas à noite eu continuo fazendo. E olha, foi êxito total. Graças a Deus, o bem vence o mal. Parece que não, pelos nossos olhos, não. Com tudo o que está acontecendo, mas o bem está vencendo o mal. Graças nesse a Deus. clima, e Você nesse clima lembra, que João, quando o João falou da aula do Domínios da Mediunidade, João, que você queria ir no museu? Sim. Ah, João, lembra que eu te falo? Vamos no Você museu aí, lembra né, que eu Cida? brinquei? Olha, eu não saio do Brasil porque eu tenho medo, né, de o que eu vou encontrar, né? Mas eu vou voltar no Museu do Ipiranga ainda, né? Eu tenho essa promessa a mim mesma, antes de se encarnar, mas eu tenho que me preparar, porque Tem que se preparar, recolher porque irmãos. Tem que se preparar. Mas é recolher irmãos, já. Igual a vai Malu falou. captar muito pensamento. É Mas, falanges, sabe, né? Não é um só. É falanges para a espiritualidade poder trabalhar naquelas falanges, né? Sim. Senão Mas vai no ficar caso de Nossa cego. Senhora, no caso lá de Nossa Senhora, esse clima todo de devoção ajuda também, né? Ajudou muito, 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 muito. A fé é que ajudou, mas você vê, se a igreja tem 100 anos e não conseguiram fazer um trabalho desse agora, o padre só falou, não tenham medo, enfrenta, não tenham medo. Você precisa ver, a linguagem dos padres é outra, a cabeça dos padres. Hoje, eu fui em Canção Nova, lá não tem santo mais. Então, estão renovando, e para renovar tem que tirar os antigos. Quem são os antigos? Os espíritos. Então, você entendeu? Como para que haja evolução, tem que tirar quem está por trás, né? E aí que eu te falo. Então, a coisa é muito bonita, mas precisa um respaldo muito grande. E eu fico feliz por fazer parte dessa equipe de Palmelo, né? Centro Espírita Luz da Verdade de lá, que eu me candidatei, me ofereci como pessoa para trabalhar toda noite e eles me deram esse respaldo. Porque é uma Legal, cidade Cida. espírita. Você imagina uma cidade espírita contra uma cidade católica? Então, você entendeu como que a coisa é tão grande? E não é a primeira vez que eu faço, mas antes eu era nova, né? Hoje já não dou conta mais, mas valeu a pena. É que eu falo para minha filha, valeu a pena. Para ela é uma simples viagem, porque eu estou contando isso para vocês, não contaria para ninguém. É uma simples viagem para qualquer um. Uma Entendi. romaria. É. Mas temos que trabalhar, né, João? Se a gente tem capacidade, eles nos cobram. Sim, tem que ajudar, né? Tem que ajudar. exatamente. É aquilo que você sempre fala, né, João? Bora trabalhar. Bora trabalhar. Vamos trabalhar que o serviço está aí. É. Então, vamos nos enganjar e trabalhar, porque Não... é o que vai nos dar um pezinho na balança lá. Sim. Então, E a gente não sabe qual é o trabalho. Infelizmente, a gente ainda não sabe. Eu faço isso, eu faço aquilo, ajudo isso, ajudo aquilo. Mas ainda tem muita coisa por trás disso. tem muitas. Muitas. Deus me livre. Tá? Mas Vamos foi lá, muito mais um lindo. pouco? Vamos. Desculpa, João, eu achei muito importante Não. falar isso, porque é uma coisa meio pessoal, mas é uma coisa que tá sendo trabalhado. Olha, eu gosto muito quando vocês falam, quando vocês participam, porque se só eu ficar falando, fica uma aula chata. Não. Você também fala. Vocês E têm nos que falar, alerta têm que para as participar. coisas. Porque participando, assim, trocando a experiência, é que a coisa fica melhor.
É. Com certeza. Então, em cada uma dessas comunicações, a gente tem que parar, tem que ouvir, tem que trocar experiência, conversar. Exato. Porque uma lida aqui vai surgir ideias na cabeça de cada um, diferentes, dar depoimentos. Tem que ser assim, gente. Então, vamos lá. Já que me esquecestes, venho até aqui te procurar. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento, à conquista da paz das minhas penas? Não. Não, 100 vezes não. Então, ela está reclamando, né? Está reclamando para o médium. Porque as preces estão menos contínuas do que ela esperava, do que a pronúncia do nome dela está sendo pouca, e ela está dizendo que não conseguiu a paz ainda. Então, ela está reclamando para o médium. Errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, eu urro de dor, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar-me na alma revoltada. Dou risada quando ouço os vossos lamentos, assim como quando vos vejo abatidos. Que são as vossas pálidas misérias? Que são as vossas lágrimas? Os vossos tormentos que o sono interrompe? Então, ela está dizendo que ela está sofrendo mais do que o médium, né? Será que eu durmo aqui? Então, ela está dizendo que ela nem dorme direito. Quero, ouviste? Quero dormir e não durmo. Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres que outros mais também se ocupem. Não encontro expressões para descrever a angústia desse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança, e esta esperança foste tu que m'a deste, quem me a deu. A esperança deu a mim. Não me abandones, pois. Então, ela está cobrando o médium, né? Foi aquela terceira comunicação que falou, que mostrava o grau de egoísmo dela, né? Certo? Então, vejam aí as consequências do egoísmo, né? Viram aí as consequências do egoísmo? De levar uma vida lá no Nem luxo. dormir, né, João? Nem Hã? conseguir nem dormir ela Nem consegue, né? conseguir dormir. Nem conseguir dormir. E as dificuldades do médium, para ela, não são nada, né? Eu dou risada quando você diz que está abatido, quando você está se lamentando, porque essas suas pálidas misérias não são nada perto do que eu sofro. É o que ela está dizendo, né? É. Então, vamos ao 4 ou querem comentar alguma coisa aí a respeito do egoísmo? Vamos ver o que São Luís fala. Vamos. Sempre ele, né, dá o toque Sempre ele dando um toque final de ensinamento, né? para a gente. Sim. 4. O Espírito São Luís. Este quadro é de todo verdadeiro e nada exagerado. Então, não tem nada de exagero em todo esse sofrimento dela. É tudo real. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser tão miserável assim? Terá cometido algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Então, vejam, um quadro de tormento
grave, que nada tem de exagero. E aí São Luís nos pergunta: o que ela fez? Cometeu algum crime? Roubou? Assassinou? Não. Ela estava curtindo a felicidade terrena. Beleza, era bela, fortuna, era rica, prazeres, adulações, puxação de saco, né? Porque ela era bela, rica, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que a viam: que mulher feliz! E lhe invejavam a sorte, e lhe invejavam a vida, o destino, né? O que fez ela? Foi egoísta. Possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas violou a lei de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes. Qual? A caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame. Nada deu, de modo que nada lhe dão. Está isolada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela, onde ninguém dela se ocupa. E isto é o que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem, o vácuo se fez em torno dela, e como vê apenas o nada, este nada lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, pois os demônios, pois os espíritos inferiores não vêm atormentá-la, o que, aliás, é desnecessário, visto que se atormenta a si mesma. Isto faz que sofra ainda mais, pois que se os espíritos inferiores a atormentassem, ao menos estariam pensando nela. O egoísmo foi a sua alegria na terra, e a persegue ainda o egoísmo. É o verme que lhe corrói o coração, o seu verdadeiro demônio, o seu verdadeiro estado inferior, né? O egoísmo. O que acharam? É bem Muito que bom. fora da caridade não há salvação. Quer Fora da dizer, caridade não há salvação. você ter, possuir e não dar aos outros. Hoje mesmo eu estava almoçando ali pensando, né, que a Magna, aquela colega lá da Bahia, né, mandou para mim um videozinho sobre os indígenas, né, que são a mãe do Brasil, são os indígenas, né? Porque eles estavam aqui, nós viemos depois, né? Então aí ela me mandou um videozinho bonito e aí você fica olhando, né? Assim, aquelas pessoas que aqui já estavam, que tinham uma vida, isso aqui era tudo deles. Nós tiramos isso tudo deles. Eles hoje não têm nada, tá? Eu trabalhei com a saúde indígena, eu vi os índiozinhos com fome. Aí os pais se juntaram aqui com os nossos e começaram a beber. Aí pegavam as comidas que a gente mandava para as famílias, vendiam para trocar por cachaça e a família ficava passando fome. Porque, primeiro, que eles não têm, né? São silvícolas, não têm ainda aquela consciência, né, de que a família está passando fome. Eles não têm essa consciência. Então, você fica olhando, você está aqui na sua mesa, na sua casa, com tudo, e tiramos tudo dele e eles estão lá sem nada. Então, é a caridade. Não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ajudar os nossos irmãos.
Porque todos somos irmãos em Deus, gente. Foi Deus que criou todos nós. Tá? Como o Chico fazia. Hoje em dia, aqui em casa, eu só falta apanhar aqui, porque se eu quero matar uma formiga, quero matar, não. Se eu não quero matar a formiga, o povo aqui em casa fica bravo. Olha esse monte de formiga. Eu digo, gente, xota ela para lá, que ela vai. O Chico disse que falava para elas, vai para lá. Aí minha filha fica apavorada. Ah, mãe, mata elas tudo. Aí ela pega aqueles detefon, eu digo, pelo amor de Deus, não faz isso não. E assim, somos todos, gente. Desde do grãozinho de areia, tá? Até o hominal, nós estamos aqui, gente. Nós já fomos mineral, a gente já foi vegetal, a gente já foi animal, hoje estamos nominal, mas, poxa, nós passamos por tudo isso. Tá? Temos que ter consciência. Eu procuro ajudar não só o ser humano em si, tá? Eu tenho ajudado ONGs de animais, porque você fica olhando, agora mesmo tem uma ONG que eu ajudo, que chama Bicharada, que é no interior, acho que é Itabuna, na Bahia. Tá? Nossa, pegaram diz que é a mesma pessoa, porque o local é o mesmo. Pegou um cachorrinho, tá? Uma cadela lá, estuprou a cadela. E agora pegou outra. A primeira morreu, não aguentou. Essa agora, eles conseguiram salvar. Aí estão pedindo para o pessoal denunciar. Gente, olha só, até isso, o ser humano, que se diz humano, tá? Então, assim, é a caridade, nós temos que fazer a caridade. O que você tem, o trabalho que você tem, esse emprego que te dá o sustento, não é só para ti. Claro que a gente tem que suprir a nossa família e tudo mais, mas a gente tem como repartir. E as oportunidades da caridade, elas estão a todo momento, independente se você tem condições materiais ou não. Principalmente se você se dispõe a esse serviço. Porque eu lembro que eu recente estava conversando com uma amiga minha sobre isso, ela é evangélica, ela fala, Deus testa a gente, Deus testa a gente. Eu ficava assim, será, né? Tipo, será? Eu falei, testa. Ele testou. Eu estava passando na frente do postinho de saúde do Aerorancho. Não sei o que eu fui fazer lá. Parou um carro assim, em cima da calçada, do nada, assim, ó, né? Aquele carro entrando na calçada. Assim, eu falei, gente, vai me atropelar esse carro aqui. Aí, em vez de eu ter ficado brava, eu falei, tá, mas o que será que fez esse carro entrar aqui desse jeito? Menino, mas saiu uma mulher tão mal de lá dentro do carro, só ela e um cara. E eu na frente dos dois, assim, eu falei assim, tá, eu vou embora, finjo que não é comigo, dou as costas. E, tipo assim, eu não tive como correr. Eu falei, pois é, Deus me testando. Eu falei, quer ajuda, moço? Quero, pega para mim tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu segurei na mulher, a mulher mal. A mulher só fez assim, ó. Eu falei, pronto, vou sair daqui toda vomitada. Mas não me dispus a ajudar. Então vomita, filha. Faz aí o que você tem que fazer, vamos embora, não estou aqui para te ajudar. E fui, a mulher caindo, eu saindo, correndo com a mulher, fui lá, peguei a cadeira para a mulher, enfim. Botamos a mulher na cadeira de roda, enfiamos lá no coisa, falei, tá aqui. Aí depois eu fiquei assim, a mulher não vomitou em mim. E depois eu fiquei pensando assim, ó, pois é, você ajudou, porque se fosse outro, virava as costas, não é comigo, né? E ir embora. Ir embora, pelo menos, eu falo assim, isso é uma forma de Deus testar você está pronto para ajudar. Verdade. Né? Isso é uma Verdade. forma de Deus testar. Vamos ver se você está pronto para ajudar mesmo. Você não falou que ia ajudar? Então ajudei, eu quero ver se você vai ajudar. Porque é muito fácil falar assim, vou pegar esse porque povo ajuda doente, não é só a financeira, não é só o alimento. É um momento desse, você está ajudando, gente. Tá? Todo tipo de ajuda, né? Isso, tá? E eu nessa hora, eu me lembrei do Divaldo falando
que foi lá, né, na Bahia, que ajudou a mulher a descer do ônibus, ele viu toda a dificuldade da mulher, e a mulher falou para ele, eu tenho tal doença, não sei. Ele falou, tá bom, aí o que tu vai fazer? Né? Se pegar, pegou. Foi o que eu pensei, eu falei, tá bom, quer vomitar, vomita, estou aqui para te ajudar, eu acho que nesse caso Deus, né, vai ser bom, não sei. E faz a sua parte, né? Faz a sua parte. Faz a sua parte. Fiquei feliz, porque assim, ó, fiz a minha parte, já sei que Deus me testou naquele dia para saber se eu podia ajudar, então já posso. Se você estava pronta para o trabalho. Né? Falei, tá bom, é isso daí. Estava pronta, ajudou, trabalhou. É isso aí, praticar a caridade. Fora da caridade não tem salvação realmente, como disse a Malu. É isso e a Juliana praticando a caridade aí. É isso aí, gente. Vamos ajudar. E tem mais, Juliana, se ela vomitasse em você, porque às vezes a gente diz assim, o que o Divaldo falou, tenho essa doença, tudo bem. Ele foi e ajudou, né? De repente, ali é o instrumento que Jesus, que Deus colocou para que talvez você pegue realmente uma doença, porque você precisa daquela doença para se elevar. A gente não sabe. Exato. Quais são, o que a gente vai passar aqui. Tá? A única certeza que a gente tem é que nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Isso aqui é uma prisão. Nós estamos aqui. Se a gente. Esse coisa que eu ouvi da espiritualidade, esse sobre os capelinos, tá? Gente, é nós, entendeu? E ainda tem muito capelino entre nós, que são chamados dragões, tá? Aquelas pessoas endurecidas no mal ainda estão aqui entre nós. São capelinos. Eles vieram fazer uma pesquisa aqui. Tem um rapaz que chama Lazar, tá? Onde ele tem a mente dele é um arquivo. Então, ele entra em transe e ele começa a contar tudo o que aconteceu em Capela. Ele era uma das... inclusive, ele veio como para a Terra para pegar na época, para pegar todo o arquivo para levar. Ele é aquele espírito, né, que serve como arquivo. Ele é arquivo. Então, ele conta as coisas, ele entra em transe, e no transe que ele entra, ele te transporta, que você vivencia aquilo ali. Eu achei muito interessante, tá? De ver, e assim, de você ouvir aquelas coisas, quer dizer, um livro que é acho que é 77, um negócio assim, da década de 70, 79. E atual, você olhar que é atual, e contar aquelas histórias do capelino que você olha no livro de Emmanuel, né, A Caminho da Luz, você vê aquilo ali como você olha em outros livros que falam sobre os capelinos, tá? Eu achei muito assim, eu digo, meu Deus do céu, é o que nós vamos vivenciar no momento da regeneração da Terra. Vai haver um asteroide que vai colidir, né, com a Terra, vai vir na direção. Por quê? Porque as nossas mentes estão emanando maldades. Tá? E essas maldades vão atrair esse meteoro, que é o que vai tirar daqui o primitivismo. Tirar aqueles que estão, né, nesse negativismo total, né, esses espíritos endurecidos
e vão de novo, vamos voltar ao primitivismo. Então, nós temos que trabalhar, gente. Trabalhar, orar muito, muito, não é pouco, não. Orar pelos nossos irmãos, tudo. Pedir, eu tenho pedido pelos nossos irmãos encarnados, eu tenho pedido para os nossos irmãos desencarnados também, para que eles, eu sei que muitos estão recentes no desencarne, mas eu peço luz para eles, para que eles sejam fortalecidos no bem, para que possam futuramente vir nos ajudar também. Né? Mas é isso, João. Vamos fazer a nossa oração, gente? Quem faz a nossa oração? Quem faz aí? Eu faço. Então, vamos fechar os nossos olhos, pensar no Mestre Jesus, esse Espírito tão preparado que veio a nos ensinar, a nos ajudar a evoluir. E com tanta dificuldade, ainda não conseguimos entender. Estamos tentando ter empatia e aprender a servir, mas o seu amor ainda não conseguimos entender. Mas com a confiança em Deus, em Jesus, nos bons espíritos e no nosso anjo da guarda, que a gente vai vencer e vai cumprir essa etapa, vai cumprir essa existência com muito amor, com muito carinho e com muita fé. Obrigada, João, que Deus o ampare, o ilumine e dê força para cumprir a sua etapa. Que assim seja. Desculpe o barulho, gente. É isso, sim. Não, Ótimo. Muito é bom. que não tem jeito. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Abraço. Um Amém. abraço. Até a próxima semana.